estamos, ou se vocês me desenvolvido várias ações para prestar conta aos padrinhos de todo o trabalho que vem sendo realizado graças à união de tantos corações. Nós desenvolvemos os e-mails marketing que vão para os padrinhos, mostrando as ações que estão acontecendo. Falamos, já estão me chamando aqui um pouquinho e a gente volta para dizer mais sobre a prestação de contas. Agora é com o Andrei, a Xuxa e o Júnior. Sejam muito bem-vindos ao 4º encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Foi feito, né? São 39 polos de trabalho na África. E começamos a distribuir alimentos para que as pessoas pudessem levar para casa. Porque todos os países baixaram as normas de não aglomeração, né? De confinamento. Então, estamos todos nessa maneira. E aqui no Brasil, como resposta exatamente à pandemia do Covid e aumento da necessidade social, nós lançamos hoje, Xuxa e Juno, uma campanha chamada Viver Fraternidade, em que nós estabelecemos parceria com 52 ONGs sérias e com trabalho respeitável com comunidades do Brasil, em todos os estados do Brasil, para distribuição de cestas básicas e auxílios emergenciais durante os próximos 2 meses, inicialmente. Então, aquelas cestas básicas, eu cheguei a entrar ali para ver, desculpa, as cestas básicas são aquelas com preço legal, que tem umas que tem um preço, sei lá, R$50, você tem uma baita cesta básica, ou como é que é? R$50 é uma cesta básica que dá para uma família que nós calculamos de 4 pessoas por mais ou menos 15 dias, mais ou menos. Então, nós pensamos 2 cestas básicas por mês, por família. Nós cadastramos um número enorme de famílias, são ao todo perto de 10 mil famílias nessas 52 ONGs, e vamos, então, distribuir 2 cestas básicas por família por mês durante os próximos 2 meses. Isso só aqui no Brasil. Na África, todos nós... Para a pessoa entrar, onde é? Fraternidade Sem Fronteiras? Eu vou até colocar aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês podem fixar o comentário, que é exatamente o link da campanha. Aí, ó, postei aí agora. É só clicar em cima e fixar o comentário que as pessoas vão poder ver. É diretamente no site da Fraternidade Sem Fronteiras. fraternidadesemfronteiras.org.br/viver fraternidade. Como é que eu faço para fixar, gente? É só clicar e apertar em cima do... Tu virou, amor. Tu virou. Calma, que eu já vou desvirar. Tá bom. A fixada aí, quem quiser ajudar. Tá. Isso. Então, esse é o link da campanha. Então, além dessas 52 ONGs no Brasil, nós também vamos distribuir cestas básicas para as famílias das crianças que são acolhidas no centro de acolhimento nos 39 polos da África. Então, ao todo, são 10 mil famílias no Brasil, 14 mil famílias de crianças na África, entre 14 e 15 mil. E as pessoas entrando nesse link, elas têm a opção de escolher para onde doar. Se elas querem doar para o Brasil, se elas querem doar para as comunidades na África, não importa. Porque para a gente, na Fraternidade Sem Fronteiras, não importa para onde o recurso está indo. Importa que a gente está vivendo a fraternidade, o sentimento de irmandade, de igualdade, de divisão de recursos, de oportunizar que as pessoas se sintam amparadas, acolhidas e dignificadas, né? Então, esse é o sentido da Fraternidade Sem Fronteiras em tudo o que faz. Então, essa é a campanha em resposta ao Covid, né? Mas a gente continua com todos os trabalhos. E vem cá, assim que terminar isso tudo, você vai me levar, não vai? Eu e o Ju? Com muita alegria. Quando vocês quiserem, né? Para onde a gente vai primeiro? Para onde a gente vai primeiro? Nós vamos para o Malawi, para Madagascar, para Moçambique. São centros onde a Fraternidade Sem Fronteiras está atuando com mais intensidade. Também tem um pequeno núcleo no Senegal, em parceria com uma ONG de lá. Mas no Malawi nós trabalhamos com refugiados de guerra, pessoas que passaram por muito sofrimento nos seus países, predominantemente no Congo, e foram acolhidas no Malawi, nesse centro de acolhimento. Como é que a gente faz para sair daqui do Brasil? A gente vai do Brasil para Angola, do Brasil para outro lugar, e de outro lugar a gente vai ter essa... Brasil, Joanesburgo, Malawi ou Moçambique, ou então Brasil, Etiópia. Etiópia é o país que a gente vai. Então tem esses 2 caminhos. Também tem voos, por exemplo, para Moçambique via Angola. Nós já fomos também. O Andrei,
Sim. Como é que vocês estão fazendo para a prevenção, que a gente fala tanto em álcool gel, lavar as mãos o tempo todo, E lá não e a tem gente nem sabe a água. dificuldade que tem na África com água, com tudo, né? É. O saneamento. Como é que vocês estão fazendo para prevenir isso lá? Como é que chegou essa notícia do Covid lá na África? Que foi, acho que, um dos últimos países, né, a ter algum... De certa forma, as nossas aldeias, onde a fraternidade atua, são mais isoladas. Já existe um certo confinamento social, que é até uma pena, né? Porque estão Verdade. exatamente espalhadas nos territórios e não tem tanto contato com os grandes centros, aonde as doenças chegam primeiro. Mas um dos trabalhos da fraternidade é exatamente perfuração de poços artesianos. Então, nas localidades onde nós estamos atuando, as pessoas têm água porque a fraternidade tem perfurado poços e tem levado água até essas comunidades. E aí, junto a elas, nós temos a equipe médica, a equipe da área da saúde, que desde sempre faz um trabalho de promoção da saúde, de capacitação das pessoas locais. Então, nós temos trabalhos permanentes de educação para a saúde nessas comunidades. Todo mundo de máscara, fazendo a distribuição com o máximo de distância que era possível. Mas uma pergunta, Trey, porque eu também estou envolvida com a aldeia Nissi, que é lá em Bié, em Angola, e é uma das coisas mais difíceis que a gente tem visto é a gente pegar as doações e chegar até esse lugar. Digamos que as pessoas que estão aqui nessa live gostariam de ajudar, tipo, mandando roupa ou mandando algum medicamento, mandando alguma coisa. Como é que vocês fazem primeiro para receber isso e para chegar até lá? Vocês vão de avião e é permitido entrar? A fronteira deixa que isso entre, ou seja, a aduana não prende, não fica com essas doações? Como é que faz? Então, a Fraternidade Sem Fronteiras tem caravanas para os seus polos de trabalho praticamente todo mês. Naturalmente estão interrompidas agora por conta do confinamento, mas habitualmente todo mês tem viagem para Moçambique, para o Malawi, para Madagascar, para um desses polos, assim como aqui dentro do Brasil também para os polos de trabalho aqui dentro. E aí, quando nós vamos, a equipe de 30, 40, 50 caravaneiros, e cada um vai com as malas lotadas, muitos pagam excesso de bagagem, e é quando nós levamos roupa e medicamento. Caravana da Saúde, por exemplo, leva muito medicamento e faz um atendimento muito vasto lá, né, e deixa, inclusive, com a comunidade. Aí nós temos parcerias com os governos locais que permitem que isso entre no país através das aduanas. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras é muito respeitada, Xuxa. E assim, lá nas diversas cidades, aldeias, Juno, nós temos o respeito e o valor daquelas pessoas que reconhecem o trabalho que a fraternidade está fazendo. Mas você fez uma pergunta muito interessante, Xuxa, que frequentemente as pessoas perguntam assim: como que a gente sabe que esse recurso que está sendo doado está chegando àquela comunidade? E essa é uma das preocupações centrais da Fraternidade Sem Fronteiras, que tem muita transparência. E na fraternidade o que não falta é demonstração do que está sendo feito com o dinheiro e como que o dinheiro está sendo empregado e a transformação social que ele está promovendo nos diversos polos. Porque nós temos o tempo todo não só, né, os balancetes naturalmente à disposição dos padrinhos, mas também a prestação de contas continuada no site, nas redes sociais, mostrando o que está sendo feito. Então, hoje são 15 mil crianças acolhidas pela Fraternidade Sem Fronteiras em 33 centros de acolhimento. Então, você imagina, é um trabalho grande e nós queremos ampliar ainda mais, porque a fome e a necessidade são muito grandes, né? Sobretudo no sul da ilha de Madagascar. Todo lá, né, Andrei? Que loucura. Como é que foi para vocês lá? Ai, cara, gente, o Ju não foi, só fui eu e a Sasha. A Sasha já é a quinta vez que está indo e eu fui uma vez só, fiquei enlouquecida porque o que tem de criança nas costas de outra criança, eu fiquei enlouquecida com isso, Andrei. Primeiro me dá vontade de trazer um monte, né? Vontade desse, né? Se houvesse essa possibilidade. E outra, como eu vi assim, uma menina tinha 20 anos, ela já estava indo para o quarto filho dela.
Sim. E isso é uma coisa muito normal. Eu fiquei assustado, você já deve estar muito acostumado. Eu fiquei assustada com isso, que eu estava imaginando a minha filha, que acabou de fazer 21 anos, elas dizendo que engravidaram com 13, 14 anos. Eu ficava imaginando a filha do Ju, que tem 16, 17 anos. Eu falava, caracoles, já era para estar com 2, 3 filhos, como uma criança, né? É um negócio muito louco, uma criança É ou uma porque criança. a fertilidade lá faz parte da cultura local, né? Então, era muito curioso para nós no começo, principalmente em Moçambique. As mulheres perguntavam assim para a gente: vocês são casadas? A gente falava: sim, somos. Ah, você tem filho? Temos. Quanto? 1, 2. Só? Tadinho. Elas olhavam a mulher com poucos filhos como se fosse uma mulher fraca. Isso na cultura de Moçambique. Desculpe. Gasguei. Em épocas de coronavírus não é bom tossir na gente, não. É a ansiedade. Tá É a ansiedade de falar. E médico ainda por cima, tossindo na live, imagina. Então, elas consideravam que mulheres que tinham 1, 2 filhos só eram mulheres fracas. Então, faz parte da cultura ter muitos filhos, né? E tanto que às vezes, uma dificuldade. Um dos primeiros trabalhos que, como Caravana da Saúde, nós tentamos fazer lá também, foi educação sexual e falar sobre esse, né? O próprio governo oferece. Então, na época de trabalhar então esse tema, era uma dificuldade convencer as mulheres, por exemplo, a fazer a prevenção. E, né? André, Utilizar os que estão vendo a gente agora, que gostariam de serem missionários, de ajudar caravaneros, que quisessem somar e juntar, não, porque muita gente não tem grana, né? Mas tem muita vontade de ajudar. Tem boa vontade. Tem muita boa vontade. A gente vê agora, por exemplo, com tudo isso que o Brasil está passando, como as pessoas estão se ajudando, estão tentando, no máximo, sei lá, se é uma costureira, faz máscara, se é um cara que, sei lá, que tem alguma possibilidade, está se doando, ajudando. Os amigos do Ju fazem música ao ar livre para poder alegrar as pessoas que estão confinadas. As pessoas estão tentando fazer o máximo que podem, levar alegria, levar, sei lá, de alguma maneira. Agora, como é que faz as pessoas que não têm grana e gostariam de estar nessa com a Fraternidade Sem Fronteiras? Como é que faz? Primeiro, são elas que têm que pagar as passagens para irem até aí. Isso já eu acho que é um gasto bastante. Mas não, primeiro eu só quero saber se elas quiserem se doar, quiserem estar lá. Sim, é uma ótima pergunta, porque frequentemente nós recebemos essas questões no nosso site, das pessoas querendo serem voluntárias. Então, para serem caravaneiros, nós temos 3 pré-condições, que a primeira é ser padrinho ou madrinho da fraternidade, porque é uma pessoa que precisa estar envolvida na causa, né? Não é uma viagem de turismo, é uma viagem de trabalho, é uma viagem de voluntariado. Segundo, a própria pessoa precisa pagar os seus custos, porque a ONG investe todos os recursos na criança. Nós temos uma taxa administrativa extremamente baixa. Você imagina que a gente gasta menos de 10% da nossa arrecadação com pessoal administrativo. E isso, para uma empresa, vocês conhecem, sabe que é uma taxa bastante baixa, que é habitual, porque o recurso é direcionado para as ações transformadoras mesmo que acontecem nas aldeias. Então, os caravaneiros todos pagam, inclusive nós. É estatutário, Xuxa, que todos nós, diretores, sejamos voluntários. Então, eu pago todos os meus custos, o Wagner, que é o presidente, todo mundo, a gente paga tudo do nosso bolso, porque faz parte da causa, de uma causa que enche o nosso coração. Então, ser padrinho ou madrinha, pagar os seus custos e ter boa vontade para servir no que seriam os para custos? caravana. Seria passagem, mas chegando lá, você tem um lugar para eles ficarem? Você tem um albergue, uma coisa? Então, nós temos as nossas construções, né, de refeitório e de dormitório, onde a gente dentro do Brasil por todo tipo de pessoa para amparar, fazer recursos, divulgar, conquistar padrinhos. Você imagina que todo esse trabalho ele é sustentado pelo apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, as pessoas que são os doadores, os padrinhos e madrinhas da fraternidade, os corações fraternos, sustentam todo este trabalho. Então, tudo isso é sustentado por padrinhos e madrinhas. São milhares de corações que fazem a Fraternidade Sem Fronteiras. E as pessoas aqui no Brasil têm inúmeras iniciativas, as mais lindas. Então, nós temos muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho condição de ir, nem às vezes de doar os R$50 mensais, mas eu tenho condição de costurar. Então, eu costuro vestidinho com a sobra de retalho que eu ganho e eu mando para vocês e vocês levam na caravana.
Claro. Eu não tenho, é muito lindo isso, eu não tenho Toda condição, ajuda é bem-vinda, lógico. mas eu recolho. Eu lembro da irmã Ila Pinheiro, que é uma freira muito querida. Ela um dia chegou no nosso evento, um encontro tipo esse que agora nós estamos fazendo online, mas que foi ao vivo, que foi presencial. Ela chegou com uma latinha de moedas. Nós pegamos uma moedinha de R$1. E aqui está a doação da minha comunidade. Ela está falando, Xuxa, de uma comunidade extremamente carente. Não são as pessoas que têm condições, Júnior. São as pessoas que estão recebendo ajuda, que elas se tornaram ajudantes. E esse é o sentido da que quem precisa de ajuda sabe o quanto é importante ser ajudado, né? Exatamente. Muitas vezes quem tem muito fala, não precisa de ajuda. Quem está precisando de ajuda? E é interessante a gente estar falando nisso num tempo, hoje em dia, onde todo mundo está precisando de ajuda, e eles nunca deixaram de estar precisando de ajuda, essas pessoas para quem vocês estão fazendo isso. Só que como agora a visão está ampliada, as pessoas estão vendo, estão falando muito... Está no espelho de cada um, né? Estão falando muito a necessidade de todos, mas eu acho que a necessidade maior agora é as pessoas ajudarem, né? Tentarem ajudar e ser ajudados. Isso é tão legal, porque eu vejo, assim, por exemplo, no caso da minha filha, quando ela foi para lá, ela ficou num lugar também, dormindo em beliche, tomando banho em balde, se lavando, dormindo de qualquer jeito, mas ela me ligava assim, mãe, eu estou tão feliz, mãe, que eu estou ajudando a fazer, sei lá, dar comida, ajudando a limpar os lugares, ajudando a vestir as crianças, a resgatar algumas crianças em alguns lugares. Eu fico pensando, na boa, sabe, Andrei? Eu estou muito ansiosa de conhecer Fraternidade Sem Fronteira. Eu estou louca para que essa coisa acabe para todos nós. Mas uma das coisas que eu estou pensando mesmo, que eu já tinha falado para você que ia ser esse ano, eu espero que seja esse ano. Quero que Oi. eu queria Uhum. que as pessoas soubessem o quanto a minha vontade de mostrar isso, dividir isso com todo mundo. E eu tenho certeza que quando eu fizer isso, Da ONG Baluarte, da Missão África, são todas ONGs que fazem trabalhos semelhantes ao da Fraternidade Sem Fronteiras em Moçambique, em Angola, em vários países, né? E merecem o mesmo apoio e valor que a Fraternidade Sem Fronteiras tem. E vai ser ótimo quando vocês puderem ir essa lá. feirinha tem aonde? Esse lugar que ela faz, que você falou? Essa freira. Lá em Fortaleza. Ai, que bonitinho. Qual é o nome dela? Irmã Aila Pinheiro. Aila. Uma das grandes estudiosas de Paulo de Tarso, e ela faz palestras lindas, tem no YouTube, já fez várias para a Fraternidade Sem Fronteiras, porque a fraternidade tem essa característica, sabe, gente? Ela agrega pessoas de várias religiões, de vários credos, de vários caminhos, porque o que nós desejamos é viver a fraternidade, é viver a espiritualidade. E o que todas as pessoas de todas as religiões têm em comum são pessoas que desejam ser a mudança que querem ver no mundo. Então, nós trabalhamos por agir agora, para transformar agora o movimento da sociedade aonde nós nos encontramos. Né? E a irmã Ila sempre fala, são muito sagrados, mas as mãos que ajudam são mais santas do que os lábios que rezam. E é muito profundo essa fala dela. Eu acho que o Padre Fábio de Mello fala coisas muito semelhantes, porque significa a gente pegar a nossa espiritualidade e transformar em atitude. Pegar a nossa crença e transformar em ação, ter coerência entre o nosso discurso e o nosso valor, né? E o que a gente faça, qual a ação e o legado que a gente deixa no mundo. Então, Fraternidade Sem Fronteiras é esse mix de corações fraternos de todos os lados que desejam transformar a brasileira. Aqui no Brasil, a gente já tinha trabalhos com refugiados venezuelanos no norte do Brasil,
e interiorização, com crianças com microcefalia, em Campina Grande, na Paraíba e em Belo Horizonte, com pessoas de rua e dependentes de droga, numa clínica de ressocialização muito linda, chamada Clínica da Alma, em Campo Grande, orquestra jovem, com pessoas de comunidade, amparo ao sertão do Brasil, em parceria com a ONG Sertão de Canudos, Jardim das Borboletas, que é uma outra ONG parceira que acolhe crianças com epidermólise bolhosa, que é um tipo de doença que a gente costuma chamar de fogo selvagem. Andrei, então, assim, enquanto você está falando tudo isso, já vão pedir para algumas pessoas mandarem alguma pergunta, porque eu vou ler aqui para você responder. Mas vai, continua falando, por favor. Tá, ótimo. Então, além de todos esses trabalhos que a Fraternidade já fazia e continua fazendo no Brasil, em parceria com outras ONGs, tem agora, então, essa campanha Viver Fraternidade. Nós temos a meta de, nos próximos 2 meses, acolhermos 10 mil famílias, distribuímos 20 mil cestas mês aqui no Brasil, além dos nossos 39 polos de trabalho. Então, nós lançamos hoje e a resposta está sendo super bacana. O povo está mais solidário neste momento de dor. É interessante como que a dor traz a solidariedade à tona, né? E é o que a gente convida todo mundo a participar. A Cecília perguntou se tem algum trabalho no Ceará. Não, no Ceará ainda não. Temos no Sertão de Canudos, né? Como é que a pessoa pode ajudar, André? Pode ser com dinheiro ou também mandando doação? Pode com recursos, pode mandar cestas diretamente para as ONGs parceiras que tem no nosso site. Então, tem todas as ONGs que estão parceiras nesse projeto. E, como eu disse, todos os estados do Brasil estão contemplados. Então, nós temos ONGs fazendo trabalho em toda parte. E nós também temos um centro de recebimento de doações, seja roupa ou outras questões. Amanda Paula acabou de entrar perguntando como é que fazia para ajudar. E você já falou. E tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu perdi agora quando o Ju espirrou, que foi como faz para ter a ONG na sua cidade. Para ter a ONG na sua cidade, basta que a ONG entre no seu coração. Porque a ONG é feita de núcleo de voluntários fraternos que desejam mobilizar a sua comunidade, a sua família, a sua rede para servir. Então, o que nós temos de grupo de voluntário que faz pequenos jantares, corridas fraternas, que faz bazares na sua comunidade, isso daí são muitos. É maravilhoso que mais e mais pessoas possam fazer isso e possam fazer parte. Basta entrar em contato com a ONG e desejando partilhar deste processo e desejando multiplicar, né, a captação de padrinhos, a captação de recursos e a ideia fraterna. Muito bem-vindo. E se as pessoas na Argentina também estão perguntando se elas podem ajudar, obviamente, qualquer pessoa que está vendo qualquer um que esteja mirando a hora pode ajudar através do site, entrar e ser um padrino ou uma madrina. Por supuesto. Aqui está a Socorro Araújo falando. Quer que fale em espanhol para elas? Tá bom, pode ser. Entonces, para las personas que están en Argentina, todos nos pueden ayudar a través de nuestro sitio web. Tenemos el PayPal disponible para todas las personas de habla hispana y también web fraternidadsinfronteras.org.br hay la posibilidad de donación a través de PayPal. Bienvenidos. Aqui, Andrei, quais são os critérios para a FSF acolher o projeto? Então, agora, para estas primeiras 52 instituições, nós utilizamos o critério de serem as instituições já confiáveis do conhecimento do grupo de multiplicadores da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, fizemos uma lista de instituições que nós já sabemos que fazem um trabalho muito sério. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a minha cidade e o nosso grupo de voluntários fez parceria com a Rede Solidária BH, que é uma rede de projetos que atua nas comunidades carentes de BH. Muito bacana, o pessoal faz um trabalho seríssimo, pessoas extremamente dedicadas. Neste momento estão distribuindo marmitex nas ruas de Belo Horizonte
Horizonte, como em várias partes do país, né, para os moradores de rua. Então, aqui nós vamos trabalhar com mulheres trans, muitas em situações de prostituição, situações de rua, situações de abandono familiar. Então, nós procuramos várias ONGs respeitáveis do conhecimento dos multiplicadores para serem cadastradas. E, nesse momento, nós não estamos cadastrando mais porque temos que atender ao compromisso que assumimos com todas essas, né? Mas, numa segunda etapa, ampliaremos esse número de organizações, se Deus quiser. Vanessa Alves, de Fortaleza. Xuxa, em que Fortaleza... Aqui em Fortaleza... A situação em que o quê? Que me encontra precária, pois... Esse auxílio não... Peraí. Se não trabalhar, não coloca comida na mesa dos nossos filhos. É a realidade de muitos nesse momento, né? Certamente tem uma ONG em Fortaleza associada a essa campanha do Viver Fraternidade, que vai amparar comunidades lá, né? Então, tem muita gente passando por dificuldades, acho que muitos ainda passarão, e é por isso que nós precisamos nos mobilizar em sociedade e em comunidade, porque se vê um aumento ainda maior nos próximos meses, em virtude mesmo, seja da contenção ou do medo social que se estabeleceu. Então, é momento de confiança, é de fé, é de solidariedade, é de compaixão, de empatia, é de a gente se dar as mãos e se fortalecer como uma corrente fraterna. Por isso, a campanha se chama Viver Fraternidade. A Osha está falando, obrigada por você estar dando voz a essas instituições que são muito importantes. E, então, é legal até que as pessoas... E a Osha é uma pessoa que mora na Alemanha. Então, é legal que isso daí são pessoas que é bom para a gente poder divulgar, porque é um trabalho que não é feito só aqui no Brasil. E tem muita gente que pergunta por que não ajudar só as pessoas aqui no Brasil, se tem muita gente precisando. E eu já tinha feito essa pergunta lá atrás para você, e você mesmo responde para ajudar. Tem fronteira, né? Exatamente. É que o primeiro... Mas é um grande artista, né? Um artista do bem, foi exatamente as comunidades da África. Ele sentiu uma dor no coração muito grande e essa dor piscava África no coração dele. E ele sempre dizia, eu preciso ir lá. Quando a vida deu condição para ele, ele colocou uma mochila nas costas e foi para o país de menor índice de desenvolvimento humano, de língua portuguesa, já que ele não fala nenhuma língua estrangeira, que é Moçambique. E lá ele viu a realidade. Hoje, a Fraternidade atua em 6 países. Um trabalho bastante amplo, todo sustentado por corações fraternos e milhares de mãos que trabalham diariamente pela Fraternidade Sem Fronteiras. Maravilha. Você vê, começou lá e se ampliou tão grandemente, né, pelo mundo e aqui no Brasil também. O importante é começar de alguma forma. Andrei, mais uma vez, porque daqui a pouco já vai terminar o nosso tempo aqui. Fala para as pessoas que querem ser madrinhas e padrinhos, como é que fazem. Aqui você já colocou aqui o Fraternidade Sem Fronteiras para poder ajudar com as básicas, que eu vi que você pode escolher cesta básica para o Brasil ou também para a África. Ali tem aquele modelinho que vocês estão dando, pelo incrível que pareça, tem um pouquinho só de diferença. Tem muita gente ajudando o Brasil, poderem ser padrinhos, madrinha, ou ajudar com a cesta básica. Como é que faz? Fala de novo. Então, para padrinhar qualquer um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, basta entrar no site fraternidadesemfronteiras.org.br, na parte Como Ajudar, e se tornar padrinho. Você pode escolher o projeto que você quer apadrinhar, R$50 mensais, você se tornará um coração fraterno que sustenta essa causa mensalmente. Então, lá é feito no cartão de crédito, fica a cobrança recorrente, enquanto o padrinho autoriza. Então, é um método super seguro e super confiável. E a campanha específica das cestas básicas que nós lançamos hoje, que se chama Viver Fraternidade, também tem o valor de R$50, e também no site fraternidadesemfronteiras.org.br você vai encontrar logo na página principal o banner e vai poder ser encaminhado para a página, e lá você escolhe
escolhe se você doa para os núcleos no Brasil ou para os núcleos na África. No final de semana, Xuxa e Juno, nós estamos com o encontro online da Fraternidade Sem Fronteiras, que essa live faz parte dele na programação da sexta-feira. Era o encontro que nós faríamos no AMB, em São Paulo, e que geralmente nós reunimos 3.000 pessoas, 4.000 pessoas anualmente, e que nós tivemos que cancelar em virtude do coronavírus. Então, estamos realizando a programação toda esse final de semana, o que foi ótimo, porque permitiu que nós pudéssemos agregar, por exemplo, a live com vocês e outros artistas que apoiam a fraternidade e poder divulgar. Então, quem quiser acompanhar a programação da fraternidade, também no site tem a programação desse final de semana todo. Acabamos logo antes da live com você. Ela falou lindamente também, né, sobre a solidariedade, sobre esse tempo, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, basta acessar o site e ajudar. Tem muitas e muitas possibilidades. E, desde já, nós agradecemos muitíssimo a vocês dois. Corações tão fraternos, tão acolhedores, tão amorosos. Eu já era fã da Xuxa por ser fã, porque fez parte da minha infância, desde sempre. Mas conhecer vocês foi algo muito incrível, perceber a humildade, que é uma marca dos corações fraternos, né? Quando eu e Ney tivemos com vocês e a maneira como vocês nos acolheram para ouvir da Fraternidade Sem Fronteiras pela primeira vez, como entraram no projeto, a disponibilidade, o carinho, mostram a grandeza do coração. Então, em nome de toda a família da Fraternidade Sem Fronteiras, eu agradeço imensamente a vocês por fazerem parte dela. Vamos ver se quando eu for para ir com o Ju, quando for para lá, que eu quero ir para algum lugar onde tem a Fraternidade Sem Fronteira, a gente pode fazer um live para poder dividir aqui com as pessoas também, né? Porque as pessoas pedem muito isso, falam que não tem grana para ir e que acabam viajando com a gente. Então, vai ser uma viagem bem carinhosa, bem gostosa para todo mundo. Vai sim, por incrível que pareça, lá em todos os locais onde a gente trabalha, a internet funciona muito bem. E que coisa boa! Não tem comida, mas tem chip de internet que funciona bem. É uma coisa muito curiosa. Que bom. Agora você falou que a pessoa entra para ajudar e escolhe a causa que ela quer ajudar. Mas eu quero, por exemplo, ajudar dar minha ajuda, mas deixar que a fraternidade escolha qual é o melhor, qual a maior necessidade. Também. Também pode. Para aqueles que escolhem fazer uma doação avulsa, podem doar qualquer valor e, assim, a fraternidade direciona para aquilo que está mais necessitado. Por exemplo, eles sabem bem o que fazer com... Exatamente. Nesse momento, nós estamos com duas frentes de grandes necessidades. A primeira é Madagascar, porque o sul da ilha está com um índice de desnutrição muito grande e as crianças chegam igual aquelas cenas de África antigas que a gente não via mais. Nossa, tem casos tem algum caso de... Não tiveram nenhum caso de Covid-19 lá? Não, de Covid lá ainda não, porque é uma região que está bastante isolada. Mas lá nós temos, inclusive, um posto médico nosso, da Fraternidade Sem Fronteiras, permanente, uma médica residente, um grupo de trabalho, trabalhando todos os dias, além da distribuição alimentar, porque lá a doença e a dor é muito grande. Então, lá em Madagascar, nós tivemos agora a Ação Madagascar. Foi muito bonito, porque nós fizemos uma ação entre amigos para arrecadar mais recursos, e só custava R$10 a rifa, que vamos sortear amanhã, inclusive. E foi muito lindo ver a quantidade de pessoas que falaram, que bom. E comprou um bilhete de R$10 e sentiu que colocou, né, o tijolinho de amor dela e a energia dela de amor nessa obra. E aí nós estamos... que são as duas necessidades agudas, né? E através da doação avulsa, também as pessoas que não puderem doar R$50 por mês podem doar qualquer valor. Assim como aquelas que também querem fazer uma doação maior, não é? Tem a oportunidade de fazer. Mas se for apadrinhamento, a pessoa tem que selecionar um projeto. Que bom. Obrigada, viu, Andrei? Obrigada por... Eu sou difícil de fazer live, muita gente tem me convidado para fazer live. Eu sou um pouquinho fora disso daí, porque eu acho que as pessoas só falam sobre Covid, só falam sobre não sei o quê, eu fico meio que relutando para não falar isso. Mas eu acho muito importante, sempre que a gente puder, falar sobre o teu projeto, falar sobre a UDNC, falar sobre
pessoas que realmente ajudam as outras. E tem tanta gente querendo ser solidário, tem tanta gente querendo ajudar, mas fica com medo de, será que isso chega? E eu tenho certeza que com vocês chega mesmo, que vocês mostram. Então eu convido todo mundo a seguir o site da Fraternidade Sem Fronteira, todo mundo que está nessa live, para conhecer o trabalho de vocês. Verdade. E desde já a gente está aqui desse lado torcendo para que tudo dê certo. Tá aí para você, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Um beijo carinhoso a vocês. Continue bem, seguros aí. Aí, quem e puder, a gente continua junto. Fique em casa. Fique em casa. Sim, por favor, gente. Fique em casa. É. Quem puder. A galera tá escrevendo aqui aos montes. Vamos ver então agora o que as pessoas, antes de acabar, temos quantos minutinhos para dar? 20 minutos, Ju. 20 minutos a gente pode ler alguma coisa aqui para as pessoas. Olha, a Renata, aqui, a Silvia Casal lindo, Xuxa te amo, a Sandra lindo. Me tirem uma dúvida vocês. Que conversa recebem gostosa voluntários? que a gente acompanhou, não foi? Muito bom, muito produtivo. Isso significa de ajudar Que não tem condição de ajudar com dinheiro, mas pode. de coração, gratos com pela força e presença braçal. verdadeira dessas pessoas amigas da causa, tão queridas já para nós. Xuxa, Juno, nosso maior abraço, nosso carinho, Andrei, a gente está junto. Então, nós temos aqui, olha aí que bom, novos números na nossa